Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. A gente vai dar continuidade no texto Atraindo Bênçãos. Colocando em prática, acredito que nosso primeiro ponto de partida para cura e libertação é pensar que muitas outras pessoas, como eu, também estão precisando de algum tipo de ajuda e que Deus, para socorrer a todos, precisa contar conosco. Chico Xavier dizia: sei que a obra é de Jesus, que o serviço é do alto, mas não ignoramos que os mensageiros divinos precisam de mãos humanas. Gosto de pensar que a Terra é um grande hospital, onde todos são médicos e ao mesmo tempo todos estão doentes. Eu não posso agir apenas como doente esperando tão somente ser ajudado, porque se o médico que pode me atender também está doente, ele precisa ser socorrido por mim, que também sou médico. Ai, gente, tô gripada, desculpa. Se cada um pensar exclusivamente em si, todos morrerão. Usando esse raciocínio para as nossas problemáticas individuais, na vida não podemos agir apenas como necessitados. Precisamos socorrer também as necessidades alheias para que alguém esteja em condições de socorrer as nossas. Se uma pessoa carente e faminta ora a Deus pedindo um prato de comida, Deus precisa contar com as mãos humanas para atender aquela pessoa. Então Deus inspira alguém que também está em dificuldades para socorrer esse irmão com o remédio do pão ou do prato de sopa. E desse gesto de caridade brotam poderosas forças de auxílio em favor de quem estendeu a mão ao seu próximo. Eu sempre me recordo de um sonho que tive... Ai, meu Deus, desculpa. Que tive com Chico Xavier, numa fase difícil de minha vida, quando estive diante dele no mundo espiritual e chorava por minhas dificuldades. E Chico me disse: meu amigo, vamos enxugar as lágrimas do próximo para que Deus enxugue as nossas. É assim que venho fazendo nesses mais de 11 anos de trabalhos espirituais através de livros e palestras, e posso assegurar que Chico Xavier estava certo, pois é no campo do auxílio ao próximo que eu venho recolhendo as maiores alegrias da minha vida e onde Deus vem enxugando meu pranto quando a dor me visita. É novamente Chico quem ensina. Quando nos esforçamos por oferecer algo de nós aos companheiros que faceiam dificuldades e sofrimentos maiores do que os nossos, desses mesmos companheiros nascem forças benéficas que passam a funcionar em nosso favor. Gosto de pensar que sempre tem alguém precisando de algo que nós possamos dar. Não necessariamente bens materiais. Procuremos aproveitar todos os momentos em que possamos lançar uma bênção silenciosa às pessoas que cruzam o nosso caminho. Não desprezemos uma só oportunidade de ajudar quem nos pede um pedaço de pão, um agasalho, um cobertor, um conselho amigo, seja lá o que for. Quando uma pessoa nervosa nos procura e passa a falar sobre suas dores, procuremos ofertar toda a nossa atenção carinhosa e, enquanto ela fala, projetemos pensamentos de calma e serenidade sobre ela. Se passar por nós uma ambulância em regime de atendimento urgente, procuremos fazer uma prece em favor da pessoa que está sendo socorrida. Se nos depararmos com um acidente na rua, procuremos orar pela paz dos motoristas envolvidos. Se passarmos de frente a um hospital, procuremos deixar uma vibração de amor para os que estão internados e também oremos pelos médicos e enfermeiros que ali trabalham. Se notarmos um comércio abrindo suas portas, façamos uma prece pela prosperidade daquele novo estabelecimento. Se um vizinho nosso está enfermo, façamos aquela visita levando palavras de otimismo e bom ânimo. Se uma notícia trágica nos surpreendeu, oremos pela serenidade de todos os envolvidos. Se algum irmão passa fome na rua, procuremos repetir a comida que sobra em nossa mesa. Repartir a comida que sobra em nossa mesa. Se alguém nos provoca com a injúria, ofereçamos a ele a caridade do nosso perdão. Sigamos o conselho de Madre Teresa de Calcutá. Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Essa é a bênção mais poderosa que alguém poderia alcançar e está acessível a cada um de nós, pertinho de nossas mãos agora mesmo. Continuemos pedindo a Deus as bênçãos de que carecemos, mas não nos esqueçamos também de que Deus nos deu o poder de abençoar a nós mesmos através da bênção, da caridade que fizermos aos outros. Tá difícil hoje, mas vamos lá, né? Para falar, tá dando essa tosse aí. Mas foi culpa minha.
Vitamina C estava na frente a semana inteira para tomar. Essa virada de tempo era batata, que eu ia ficar ruim. A gente às vezes procura, né? Então, para a gente colocar em prática essa questão de atrair bênçãos, a gente só consegue através da felicidade alheia. Ninguém consegue ser feliz sozinho, fato. Você por si só, trancado numa ilha, isolado de todo mundo, eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade, ninguém para me perturbar, eu não vou perturbar ninguém, eu vou comer banana o dia inteiro, água de coco, vou deitar a hora que eu quero, a hora que eu quero eu acordo. Vai ser uma paz só. Mentira. 5 minutos de solidão numa ilha, vocês vão querer pirar na batatinha e falar, não tem ninguém aqui? Como assim? Vou conversar com quem? É aquele filme do náufrago, né? Nem que seja um coco, você faz uma carinha e vai conversando com o coco. Às vezes aqui em casa eu me pego conversando com quem? Com o Mike. E ele entende, né? Cachorro entende. Eu pego conversando com o WhatsApp, eu vou buscar gente para perturbar. Hoje mesmo um amigo meu mandou uma mensagem e logo em seguida ele apagou a segunda. Aí eu já mandei uma figurinha para ele, por que apagou, né? Aí ele, é porque eu tava mandando 2 mensagens igual. Eu falei, não, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então assim, o tempo todo eu procuro instigar umas brincadeiras, umas conversas com os meus amigos para me manter no meio de pessoas, mesmo que elas não estejam na minha casa, mesmo que a gente não se veja pessoalmente. Ontem eu fiquei com um outro amigo também, até tarde da noite, brincando no celular, ele falando que ia vir aqui, que não sei o quê. Eu falei pra ele, vem nada, você só fala. E nisso ele, mas eu não preciso estar aí pra gente se sentir próximo. Eu falei, é verdade, né? No final das contas é isso mesmo que a gente acaba entendendo e aceitando. As pessoas não podem estar com a gente o tempo todo presencial. E às vezes a gente também nem quer. Às vezes a gente tá numa fase assim que a gente quer ficar um pouquinho mais isolado. Mas não totalmente, ao ponto de não ter com quem conversar. O isolamento total não traz felicidade, não traz alegria. Agora, há pouco mesmo, eu faço as lembrancinhas para 300 crianças, dentre elas crianças de centro espírita e de igreja evangélica. Essas 300 lembrancinhas são distribuídas para esses locais onde tem evangelização. Eu, a vida inteira, enquanto professora, sempre fiz lembrancinha para os meus alunos. Eles ficavam felizes quando saía da sala de aula com aquele, né? Podia ser um pacotinho pequenininho. Isso aqui você vai levar para o teu pai. Então a criança sabia que ele ia entregar um presente para o pai. Mas ele não tem pai. Ele entregava para a mãe, para o avô, para um tio, alguém que simbolizasse o pai dele ali. Então a criança não tem dinheiro para comprar um presente para o pai. Então, quando o professor dá aquela lembrancinha para ele entregar para o pai, é como se ele tivesse comprado, é dele, é algo que ele está dando para o pai, não é com o dinheiro do pai, porque muita criança já esperta sabe, eu peguei o dinheiro do meu pai para comprar um presente para ele, então na verdade quem está comprando o presente é o próprio pai. Quando a criança sai com algo que é dela para entregar para um ente querido, eu via meus alunos ficarem felizes. Aí quando eu me aposentei, eu falei, e agora? Era um momento gostoso de sentir a alegria daquelas crianças e pegar um pacotinho pequenininho, uma lembrancinha, mas levar para o seu pai, né? Às vezes a própria escola não faz, tem professor que não gosta de fazer lembrancinha, a criança não tem de onde tirar alguma coisa para dar para o pai, passar batido, por mais que seja só uma data, e a gente sabe que é uma data comemorativa que grande parte das pessoas estão falando, eu dei uma coisa para o meu pai, aí a outra criança não dei nada. Então, quando eu me aposentei, eu falei, eu não vou poder deixar isso passar, é algo que Deus me capacitou e eu gosto de fazer. Às vezes eu compro pronta, às vezes eu faço, né, com carinho. Dessa última vez agora, eu comprei umas balinhas personalizadas que vem com um recadinho e coloquei um cartãozinho também que eu imprimi, recortei, então eu montei o pacotinho para dar. Enquanto eu montava o pacotinho, eu só fico imaginando a carinha das crianças, como é que eles ficam, né, contentes de ter o pacotinho para levar para o pai. Aí uma senhora que eu falo que eu como se fosse uma mãezinha japonesa que Deus colocou na minha vida, há muitos anos a gente se conhece. Aí ela, obrigado, viu, Patrícia? A gente sente o amor que você coloca no pacotinho. Eu falei assim, eu coloco carinho, de verdade eu coloco mesmo, que é algo que eu já fiz a vida inteira e que se vocês não me dessem a oportunidade de continuar fazendo, eu não sei o que seria de mim. Sozinho eu não ia conseguir fazer. Eu vou fazer para quem? Então eu preciso que as casas espíritas, igrejas, permitam que eu faça. Então, na verdade, não sou eu que estou fazendo bem. São essas casas, essas religiões que permitem que eu entre nelas para fazer uma coisa que eu fiz a vida inteira. Então, a alegria é minha.
A gratidão é minha, não porque eu estou fazendo grande coisa. Eu não vejo dessa forma, eu não aceito até que as pessoas falem para mim, obrigada, Patrícia, porque o que eu faço, eu é que tenho que ser grata. Estão me dando a oportunidade de continuar fazendo algo que eu fiz a vida toda. Quando eu saí da escola, eu perguntei para algumas professoras mais próximas, querem que eu faça as lembrancinhas para vocês, para os seus alunos, porque eu vou ficar em casa sem fazer nada. E é algo que eu gosto. A resposta que eu tive é, vamos ver. Então, nesse vamos ver, a gente vê que não vai dar em nada. E eu fui procurar gente que quisesse esse auxílio, essa ajuda, que na verdade vai estar me ajudando. E algumas pessoas abriram as portas para mim. Então, eu sou grata a Deus que eu tenho a oportunidade de servir, de trabalhar. E quando você faz isso sem querer nada em troca, porque, que nem eu falo para elas, não me agradeçam, é algo que eu preciso agradecer, é oportunidade para mim, para o meu trabalho. Eu não quero que fale para as crianças, olha, Patrícia que fez. De jeito nenhum. Se eu souber que alguém está usando o meu nome para falar Patrícia que fez a lembrancinha para vocês, eu paro. Porque eu não quero que ninguém venha me agradecer. Eu é que sou grata. Eu é que estou servindo para alguma coisa. Que nem eu falei para a japonesinha hoje. Eu falei, eu só quero ser útil. Ela falou, mas está sendo. Você faz os vídeos, o áudio, a lembrancinha. Eu falei, eu estou tentando achar mais coisas para fazer. O meu tempo, às vezes, acaba sendo curto. Porque eu já tenho bastante coisa. Mas sabe quando você consegue esticar um pouco mais o seu tempo? Se for necessário? Então eu me vejo assim. Se aparecer mais um trabalho, eu vou abraçar. Porque o que não dá é para ficar totalmente parado. Tudo que é parado enferruja. E Deus não abençoa. Então eu busco ser útil nessa intenção de estar em movimento com a capacidade que Deus me deu de fazer o bem a alguém, né? E, consequentemente, o bem dessa pessoa, a alegria dessa pessoa vai ser a minha. Minha aluna hoje de manhã virou para mim e falou assim, estou pedindo para fazer uma lembrancinha para te dar de presente em forma de gratidão. Falei para ela assim, não se preocupe com lembrancinha. Não se preocupe em me presentear. O maior presente que um aluno pode me dar é andar no caminho correto. Andou no caminho correto, eu fico feliz. Porque a felicidade desse meu aluno, a segurança dele, a transformação dele, o bem que ele acaba desenvolvendo em relação aos outros com o trabalho, com a existência dele, faz valer todo o trabalho que eu tive lá atrás. Com essa aluna, eu não tive trabalho. Era aluna de ensino médio, foi um período difícil que eu estava atravessando, eu não consegui dar boas aulas, mas ela passou por mim. De alguma forma, eu fui a professora ali. Não dei referência, não dei o melhor de mim para ela. Ela poderia se transviado, ter desviado do caminho. Mas o fato dela ter passado pela minha vida como aluna e ter procurado o melhor caminho, e hoje ela tenta aperfeiçoar o estudo que ela já tem, e ela brilha os olhos quando ela fala, eu estou me dedicando para fazer mais e melhor o meu trabalho. Ela já é massoterapeuta e está fazendo exercícios, atividades, estudos para se tornar melhor o trabalho dela. E não é naquela ânsia de ganhar mais dinheiro, mas na ânsia de aperfeiçoar o que sabe e fazer isso melhor para quem for atendido, né? Então, eu me vi nela. Falei para ela assim, há anos atrás, quando eu decidi ser professora, eu sabia que eu ia ter um pagamento. O salário ia estar no banco, mas não era o salário que me chamava. O que me chamava era justamente, se eu tivesse, eu falava sempre com Deus, se eu tiver a capacidade de ensinar, de fazer algo de bom para os outros, que seja essa profissão. Se não for, me mostra outra. Porque triste é, como eu já trabalhei no IBGE, por exemplo, ganhava 3 vezes mais do que como professora. Mas eu não era útil. Eu não me sentia importante, eu não me sentia feliz. Não fazia nada de bom para ninguém. E como professora, muitos atravessaram minha vida e eu pude influenciar, dar uma referência, dar um norte para essa molecada. E isso trouxe para mim uma satisfação pessoal muito grande, não profissional só, mas pessoal, que eu tenho como bênção. Quando eu vejo um aluno se formar, quando eu vejo um aluno casar, ter filhos, formar família, eu fico muito, mas extremamente feliz. Como eu falei para essa moça hoje, eu falei, você poderia ter se desregrado, você poderia ter ido para outro lugar, procurado o seu piriguete de vila, promíscua, drogada, mas você escolheu o caminho
da saúde, de aprender e passar o bem-estar para as pessoas, um modo de qualidade de vida das pessoas. Como que eu não posso me orgulhar de uma pessoa como essa? Me orgulho e muito. O que eu puder, que estiver dentro da minha possibilidade de ajudar ela, né? Não digo com dinheiro, porque o próprio texto fala isso, né? A questão de dinheiro é muito ímpar, é muito pessoal. Pessoas às vezes me procuram pedindo dinheiro, eu fico sem graça, porque eu passo minhas pindaíba e eu não peço dinheiro para ninguém. Quando eu faço rateio, eu acho que as pessoas confundem isso, né? Que às vezes, esse ano já aconteceu cafezinho para idoso lá em Suzano. Nós fizemos um rateio, nós conseguimos atingir R$ 850 mais ou menos, para reforçar o café de uns idosos que frequentam uma associação, uma ONG. Nós teve um segundo rateio, que eu não lembro o que foi, que é o que a gente faz com a mão direita, a esquerda não tem que saber, gente, eu acabo esquecendo. Mas teve um segundo rateio, que eu não lembro o que foi, veio logo em seguida. Ainda falei, nossa, eu acho que não vamos conseguir nada, porque eu já fiz um em janeiro, e aí eu acho que foi em março, abril, nós fizemos outro logo em seguida. Não consigo lembrar o que foi, mas nós fizemos um outro rateio, e agora, na semana passada, nós fizemos um outro rateio, que era dessa minha aluna, que era uma rifa. Comprava a rifa e quem ganhasse, né, tinha direito a uma massagem com ela e tal. Aí quem ganhou foi um amigo meu que pagou. Aí ele falou, se eu ganhar é para você, Patrícia, porque ele tá lá em Minas. Aí como foi ele que ganhou, eu falei para ele, olha, se fosse o outro amigo, ele falou que podia rifar de novo. Aí eu falei, você faz o que você quiser, ou você faz a massagem ou você dá de novo para rifar. Eu falei, então eu vou dar de novo para rifar. Então provavelmente vai vir mais uma nova rifa dela, nós vamos tentar ajudar. E assim a gente vai. Mas diretamente alguém chegar em você e falar, dá para arrumar R$10, R$20, R$1.000? Pô, não, né, gente? Dinheiro é uma coisa muito ímpar, muito pessoal. Não dá para ficar pegando dinheiro das pessoas. Então, são pindaíbas que você tem que procurar se estabilizar, vai procurar um banco, fazer um empréstimo, refinanciar a sua dívida. Mas pegar emprestado pessoalmente com as pessoas é meio complicado. Fazer rateios eu sou a favor. Agora, dar dinheiro não sou a favor e nem tenho para isso. E as pessoas acham que porque eu lido com esses rateios, Patrícia, né, tem. Engana-se. É que nem quando alguém vem dar um orçamento no trabalho da minha casa, pensa que eu tenho muito dinheiro. Aí já dá aquele orçamento exorbitante que, já que a mulher é dona dessa casa, então ela tem dinheiro. Engana-se. Então, o nosso bem-estar não está ligado na matéria. O nosso bem-estar, a nossa bênção, está ligada à nossa moral. Se você fizer sem querer nada em troca de verdade, volta uma alegria para você, te preenche. Eu falo para as pessoas, quando pensar em mim, faz uma prece. Eu só peço isso, faça uma prece para mim. E aí o De Luca, ele me lembrou nessa passagem que ele teve o sonho com o Chico. O De Luca, todos os encontros dele virtual, eu não sei presencial, que até hoje eu não vi, mas virtual, ele sempre fala, gente, orem por mim. Porque ele é atacado, tanto do lado espiritual, como também do lado material. O De Luca, ele é um cara de muita luz, e a luz, ela atrai os bichinhos, né? Acende a luz da sua casa e vê se não vai vir bichinho ficar rodando em volta da luz. Porque eles se incomodam, não é porque eles gostam da luz, é que eles se incomodam com a luz. Então, o De Luca, ele é atacado. E às vezes nós que estamos assim, tentando fazer o bem, nós somos atacados. Não é só um cara de grande porte como o De Luca, não. Uma Patrícia da vida também. Às vezes nós temos esse calcanhar de Aquiles aí que eles acertam em cheio. E derrubam, e trazem um mal-estar, uma tristeza, um sentimento ruim, uma insegurança, um medo. Então, de alguma forma, a espiritualidade inferior está sempre ali, né? Atenta às nossas fraquezas. E o que vai fazer a gente se fortalecer é justamente fazer o bem. As atividades que a gente faz sem querer nada em troca, que na verdade acaba vindo algo em troca, que é a colheita de uma semeadura firme, voltada para o bem, com o desejo de transformar o meio ou a pessoa que está sendo assistida. E todos nós temos essa capacidade, porque, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui porque eu sou um doente, mas tem sempre alguém que está mais doente do que eu, tem sempre alguém que precisa aprender mais do que eu.
Então eu tenho a possibilidade de receber ajuda e também tenho a possibilidade de ajudar. Agora tem os hard da vida que, eu não sei mais o que eu faço, eu não tenho como ajudar ninguém, porque eu que sou necessitado, eu é que preciso. Aí a coisa não anda, né? Quanto mais necessidade você passa, é a água fervendo do sapo na panela, né? Essas necessidades, essas dores, sofrimento, é uma água quente, que o sapinho ali na panela, se ele gosta de água, ele acaba ficando lá e torrando na água. Se ele não perceber que é o momento certo de pular dessa água. Então, quando a gente passa por sofrimentos, dores, algumas coisas, né, angustiosas, é pra gente pular da panela, é pra gente procurar outro lugar, é pra gente procurar solução para aquilo, e não ficar lá, deixando a água ferver e a gente ser cozido naquela água, né? Então, aqui ele coloca alguns exemplos de coisas simples que você faz sentadinho, sem ter que colocar a mão em nada, não tem que ter trabalho nenhum. Você passou na frente de uma ocorrência, de uma batida, as pessoas estão com um ânimo exaltado. Em vez de ficar lá, olha, o cara tá querendo bater no outro, aí, né, aqueles curiosos de plantão que passa e fica até que torcendo para ver porrada, para poder filmar. Hoje em dia tudo se filma, coloca na internet. Não. Se resguarda naquele momento, faz uma oração por aquelas duas pessoas, para elas poderem se entender, arcar cada qual com o seu prejuízo, né? Ter que resolver as coisas de uma forma branda, dentro de uma justiça para os dois, ou três, quem tiver envolvido. Passou na frente de uma ambulância, ou a ambulância passou por você correndo, vamos parar com aqueles comentários maliciosos, do tipo, nem tem doente lá e tá querendo furar o trânsito. A gente tem essa tendência. Tendo gente lá dentro da ambulância ou não, ore pelo motorista, pelo menos. Porque se ele tá correndo, ele corre o risco de capotar a ambulância. Se ele tiver no juízo dele, se ele tiver na razão dele, ele tá socorrendo alguém, ore. Se ele não tiver com ninguém lá dentro, tá fazendo bonito para atravessar o trânsito na frente de todo mundo, ore por ele também. Porque a pessoa que tá fazendo coisa certa ou coisa errada, a certa precisa de oração. A que tá fazendo coisa errada precisa de mais oração ainda. E a gente tem a tendência de criticar, de achar ruim, de perder a paciência, vem a intolerância. A gente discute em trânsito por conta de coisas, às vezes, banais. Então, aqui ele está pedindo, se alguém está passando fome, você tem o a mais, dê um prato de comida. Se você não tem o prato de comida, aqui em casa, os meninos caem do burro, porque eu vivo de iFood. Então, eu peço uma marmita, como ela e jogo fora o prato que vem lá, né, o isopor. Que em casa eu mal lavo o prato. E aí não é por uma preguiça, não. Hoje em dia tá difícil. Agora mesmo fui fritar um ovo lá. Fui tentar colocar no meio de um arroz e feijão que sobrou de outra marmita. Fui fazer um mexidinho. Quase que a panela voou em cima de mim. Ela entortou lá em cima. Na hora que eu tava fazendo aquela volta do ovo lá no meio do arroz e feijão, eu não sei, eu tô sem a sensibilidade total da mão. Aí eu acho que eu usei força demais, a panela torceu. Então, para mim, tá ficando cada vez mais arriscado. Antes era uma questão de eu não gosto de cozinhar. E agora é uma questão que tá entrando na necessidade. Então, o cara que bate aqui na porta e fala para mim, me dá um prato de comida, só se sobrou do iFood, porque... E raras vezes sobra, porque eu compro uma marmita para o almoço e janta. Então, é muito difícil a comida ficar aí na geladeira dando bobeira. Eu já compro o certo para comer. Agora, às vezes, eu convido pessoas para vir comigo almoçar ou jantar, aí sim, sempre sobra um pouquinho a mais. Aí, se o cara der sorte de ser nesse dia, ainda tem um pouquinho para me dar para ele. Caso contrário, a senhora não pode ver um saco de arroz, um saco de açúcar. Não posso, porque eu compro aquilo que eu uso. Agora, tem casas que não, o cara ganha marmita, o cara ganha cesta básica, às vezes sobra. Se você não quiser dar na porta de casa, é um direito que tem, porque realmente tem pessoas que vão bater na tua porta uma vez, a segunda, viu que você deu, vai vir a terceira, a quarta, acaba virando um filho na rua, né? E às vezes nem é tanta necessidade, às vezes é para pegar aquele alimento e trocar em troca de drogas. Então tem falcatrua de tudo que é jeito e a gente fica cismado. Então eu aconselho a quando ter vontade de dar alimento para alguém, procure uma casa religiosa, seja centro espírita, igreja, o que for, que faz aqueles... como é que fala? Aquelas caravanas, né? Que vão até a rua para dar alimento para quem mora na rua, ou que desenrolam projetos dentro de ONGs, ou abrigos, ou que tem famílias cadastradas naquele local que precisa de uma cesta básica. É mais seguro e você sabe que está dando para quem realmente precisa.
Porque na rua, realmente, gente, seria assim, né? Tem até alguns textos que falam que Jesus bateu na porta de uma pessoa em forma de mendigo. A pessoa não ajudou, Jesus ficou triste. Eu acho uma forma muito figurada. Eu não acredito que Jesus nos colocaria numa, como é que fala? Numa saia justa como essa. Quer dizer que se eu não der um alimento na porta de casa, eu estou indo contra Jesus? Eu acho que Jesus não fica contente com esse tipo de comparação com a figura dele a um mendigo. Mas assim, se você for levar de uma forma figurativa para os dias que a gente atravessa, Jesus está em todas as pessoas que passam por necessidade. E a cada um que você ajuda, Jesus fica feliz, né? Então eu vejo como eu acabei de falar das lembrancinhas. Eu não fico feliz porque alguém me agradece. Eu fico feliz porque eu estou fazendo algo para a criança que eu sei que vai gostar daquilo. Que por mais simplesinho que seja, ele vai ter algo feito, né, por alguém que não é o pai dele, que não é a mãe dele, que ele não está tirando o dinheiro dentro de casa, e ele está levando um presente que é dele para o pai. Então, saber que aquela pessoa está feliz me faz feliz. Essa é a minha bênção. E não o agradecimento em si. Alguém fala para mim, obrigado por isso aqui, é uma forma educada. Aí tudo bem, né? Já pensou assim, a pessoa recebe aquilo e não fala nenhum obrigado? É uma forma educada. Mas não aceito que exalte isso, né? Então Jesus não quer que a gente exalte ele pelas condições que ele nos dá de aprendizado. Ele só quer que a gente agradeça. Obrigado, Senhor. Mas ele não quer ser exaltado. Jesus nunca pediu isso para ninguém. Nós é que exaltamos porque ele é um ser supremo. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Mas ele, na humildade dele, ele não pediu para que a gente ficasse exaltando ele também. Então, se Jesus não quer que a gente exalte ele, quem somos nós na fila do pão? Não é verdade? Então, existem várias formas que a gente pode e deve ajudar. E com isso, vêm as bênçãos, que não é uma bênção material. Então, algumas placas de igreja, eles falam para a gente o seguinte: se você começar a frequentar, assistir lá os cultos, né, tem o dia da bênção para você conseguir seu apartamento, para conseguir o seu carro, o seu emprego. Se algumas religiões têm esse tipo de comportamento, é triste, porque a bênção maior não é essa. Lógico que todo mundo precisa de uma casa, um carro, um emprego, dinheiro, mas a nossa bênção não consiste nisso, eu ir lá, ficar rezando, né? Tô aqui fazendo minha parte, viu, Senhor? Agora faz a sua, me dá uma casa. Agora faz a sua, me dá um emprego. Não existe esse toma lá da cá. Você vai para uma casa religiosa, você vai para orar, para se dedicar, né? Para ter aquele momento, você e Deus se fortalecer, buscar essa ajuda espiritual para que você possa buscar o seu emprego, para que você tenha força para buscar o seu emprego. E não para você chegar lá, eu estou frequentando tal lugar, agora minha vida mudou. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho emprego, eu arrumei uma mulher, eu arrumei um marido. Eu acho que essa troca, essa barganha com o plano espiritual, de fato, eu acho que não é bem-vinda, não. Então, eu acho que o que é bem-vindo são as bênçãos que vêm do céu, para o teu interior, para o teu espírito. Isso é bênção. E como seria ela? Mediante ao bem que você propaga. E sem querer nada em troca. Você planta uma árvore e espera a semente germinar. Um dia ela vai crescer, não fica lá esperando, sentado, olhando para a cara lá da semente. Cada dia ela cresce um pouquinho. Vá fazer outra coisa enquanto isso. Mais dia, menos dia, aquela árvore vai crescer. Só não vai crescer se não for da vontade de Deus, que tem a intermediação do Criador no meio de tudo. Quem dá a cartada final é Ele. Então, a Madre Teresa de Calcutá, quando diz: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz, é um dizer muito forte. Quantas pessoas, vamos parar e pensar agora, nesse exato momento, quantas pessoas você conversou hoje e que disseram que se sente mais feliz quando conversa com você? Quantas pessoas ignoraram a sua mensagem hoje? Quantas pessoas, para elas, tanto faz a sua existência?
a sua fala, a sua conversa, a sua brincadeira. Tem aquelas que, poxa, obrigada por ter lembrado de mim. Você fala bom dia, ela te responde logo em seguida, bom dia. Você brinca, ela dá risada, ela brinca, você dá risada. Isso é uma troca, as pessoas estão uma influenciando a outra. Quando não existe essa troca, coloca na balança quantos te devolvem essa alegria que você procura passar num simples bom dia e quantos não te devolvem. É um termômetro. Se você está influenciando a vida de alguém positivamente ou não. Quando alguém entra, ontem à noite entrou uma aluna minha no YouTube e falou, professora, é a segunda vez já que ela se manifesta. Professora, eu estou adorando o seu canal. Ou seja, eu estou fazendo a diferença para ela. De alguma forma, as mensagens estão chegando nela e estão fazendo bem. Então nós temos que passar pela vida das pessoas deixando o nosso melhor. Eu falo que quando eu desencarnar, não quero ninguém metendo pau em mim lá perto do caixão, não. Eu volto e puxo o pé de todo mundo, porque eu procurei ser legal. Eu não fui perfeita, não fui maravilhosa, não fui nada demais, mas eu tentei ser legal. Então, se eu não sou, fala logo, para eu poder mudar aí antes de eu ter que fazer minha passagem. Eu não quero passar na vida das pessoas deixando o meu pior. O meu pior fica aqui comigo, ninguém precisa saber. Que nem eu falo sempre aqui no canal, não me sigam, eu tenho defeitos. Então, não é para me seguir, é para refletir junto comigo diante das lições e a gente caminhar junto. Mas não dá para seguir uma pessoa que é imperfeita. Ela cai no precipício e a gente vai junto. Então, comigo, é para estudar, é para aperfeiçoar, para melhorar. Eu estou tentando deixar o meu melhor. O dia que eu não estiver mais aqui presencial, os vídeos vão ficar. Eu não quero que sejam apagados os meus vídeos, eu quero que fique. E eu espero estar deixando o meu melhor. Eu espero que as pessoas que vejam os vídeos revejam, repassem, a título de fazer bem. Se essa meta eu alcançar, se eu conseguir de fato atingir o coração de pessoas para melhor, aí eu estou satisfeita, sabe? Porque a gente não vai morrer, o espírito vai continuar vivo. E eu quero ser lembrada dessa forma. Aquela pessoa que, enquanto esteve por aqui, tentou, não que fez, mas tentou fazer coisa certa, né? Fazer coisa boa. Deixou marcas boas. Agora, se a gente deixa marca ruim, é triste. É muito triste. E eu sei que eu já passei em lugares que as pessoas, né, deram graças a Deus que eu caí fora. Meu trabalho é um deles. A escola que eu estava, eu era realmente o bicho. Porque se mexia com meus alunos, se influenciava nas atitudes que eu tinha que ter numa sala de aula, sabendo que eu estava fazendo o que era certo, que era melhor para o meu aluno. Eu arrumei muita briga. Eu arrumei briga demais. Então, quando eu fui embora, eu imagino a festa que o povo de lá deve ter feito. Graças a Deus, estamos livres dessa mulher. Porque ali eu não dei folga para ninguém, não. Se viesse mexer com o meu lado, se não mexesse comigo, estava tudo bem. Mas se mexesse com a minha aula, com os meus alunos, aí a conversa já era outra, né? Então, tem lugares que a gente sai e não deixa saudade. Não é mérito, é triste. Mas é o que eu tinha para oferecer, porque eu também não podia deixar fazerem o que quiserem, né? O que quisessem, com a minha aula, com a minha pessoa, com o meu profissional. Então, para a gente poder limitar o outro, às vezes a gente tinha que se impor um pouco mais. E nessa daí eu criei muitos inimigos ali. Criei pessoas que de fato, ufa, a Patrícia foi embora. É triste, não é bom isso. É legal quando você sai de um ambiente e a pessoa fala, ai, volta porque eu vou sentir saudade sua. Poxa, eu gosto de você, gosto de conversar com você, me faz tão bem. Então, é para isso que nós estamos, na verdade é para isso, né? Só que a gente falha.